Começa pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã, mais uma edição do programa Magnavita. Hoje, um convidado que tem muitas atividades, ele é publicitário, marqueteiro, gestor público com excelência e está no comando hoje da importante pasta que é a Secretaria de Esportes do Estado do Rio de Janeiro. Trata-se de Gutenberg Fonseca. Gutenberg é muito conhecido por ser comentarista da nossa co-irmã TV Record, onde ele comenta o futebol carioca e também como juiz de futebol. Gutenberg, como é que agora está comandando o esporte do Estado do Rio de Janeiro? Bem, primeiro, Magnavita, muito obrigado pela oportunidade, por estarmos aqui nesse espaço tão democrático, a gente poder debater e discutir temas tão importantes para o nosso Estado, para o cenário nacional, na política, do modo geral. Dizer para você que é um desafio que me faz tão bem, porque quando você faz aquilo que você gosta, ainda mais tratando-se do esporte que eu tenho no DNA, não poderia ser diferente. Então, a gente está tendo a oportunidade de estar à frente de uma pasta importante para o Estado do Rio de Janeiro, ainda mais nesse momento pós-pandemia e nesse momento diferenciado que o Estado vive, né? É um momento de crescimento, um momento de credibilidade, um momento de muito progresso, e estar à frente de uma pasta que é de suma importância para o turismo, para a economia, para a saúde. Então, o esporte, ele acaba fomentando de uma certa forma alguns pilares que, sem dúvida nenhuma, vai ajudar muito a alavancar tudo aquilo que o nosso governador Cláudio Castro vem pedindo agora, neste momento, para com que todos os secretários entreguem para a população aquilo que é dela de direito. Você inventou o Witzel e você foi o paqueteiro que elegeu a chapa Witzel e Cláudio Castro. Você foi o primeiro secretário de governo do Wilson Witzel e agora você está como secretário de esporte. Qual a diferença dos dois governadores? Existe uma diferença muito grande, muito grande. E é interessante que é o seguinte, na campanha, eu conheço o governador Cláudio, né? Cláudio Castro já há alguns anos, há algum tempo. Então, é natural que você, numa campanha como foi a do governador anterior, você vai convivendo mais com ele. Eu convivi mais com o Cláudio, né? Então, todas as vezes que tinha algum debate, alguma coisa para tomar alguma decisão, eu primeiro esgotava todas as instâncias com o Cláudio para depois levar adiante, até pela convivência. E depois que a gente toma posse, quando eu assumo a Secretaria de Governo do Estado, também não foi diferente. Então, eu por diversas vezes eu ia almoçar no gabinete do hoje governador Cláudio Castro. Então, eu ia despachar com ele constantemente, até para a gente encontrar algumas fórmulas juntas para algumas demandas existentes no governo. Então, sem dúvida nenhuma, a mudança completamente, né? Você muda, você sai da água para o vinho, e para o vinho nobre. Mas você associou a imagem do Witzel ao Jair Bolsonaro, através do Flávio Bolsonaro, que é o nosso senador, seu amigo particular. Aliás, o Flávio, quando vem ao Rio, quando não fica na casa do sogro, fica na sua casa, tem uma suíte lá reservada para o Flávio. E o Flávio acabou sendo traído pelo Witzel, porque o Flávio, de um determinado momento, o Witzel já estava de olho na cadeira do Jair. E você sai do governo exatamente nesse momento. E agora você tem um reencontro desse apoio que elegeu a chapa Witzel e Cláudio Castro, com o governador Cláudio Castro associado e próximo do presidente Jair Bolsonaro, inclusive agora na mesma legenda partidária. Verdade. Como é que você vê esse reencontro com as origens? Isso fortalece, porque você saiu exatamente do governo no momento que você sentiu que havia um conflito já armado entre o ocupante do Guanabara com o ocupante do Palácio do Planalto. Primeiro, naquele momento, o ex-governador, ele era, vamos dizer assim, o grande sonho de consumo do eleitor, né? Ele tinha todas as propriedades que o eleitor tanto clamava naquele momento de mudança, né? 2018, de 2017 para cá foi a grande manifestação popular em querer mudança na política. E ele tinha todos aqueles atributos. Então, a gente esperava, porque todas as vezes em que ele se pronunciava, ele declarava fidelidade ad eterna. E isso, naquele momento em que a gente buscava seguir o líder, né? Era sonho de consumo. Daí ele resolve, num certo momento, num curto espaço de tempo, caminhar por conta própria.
O senador Flávio Bolsonaro é um grande líder e amante do estado do Rio de Janeiro. Sou capaz de te dizer e afirmar que poucos políticos existentes hoje no cenário nacional ama tanto o seu estado quanto ele. Ele luta, ele briga, ele defende com unhas e dentes o estado do Rio de Janeiro. E ele foi um que acreditou também. Como a gente pleiteava... Porque era uma proposta de mudança. Quer dizer, exatamente. Vinha de um partido que era o PSC, chega um ex-juiz, lavajatismo na ordem do dia, todo mundo achava que o Witzel ia ser um Sérgio Moro aqui para o estado do Rio de Janeiro, né? Exatamente. E mais que isso, né? O senador Flávio, ele é muito ético. Ele sabe exatamente no momento certo e na hora certa. Ele não precisa falar. Quem convive, quem conhece, sabe pelos movimentos, pelo olhar, pela maneira de se posicionar em certas situações, o que de fato ele está alinhando. Isso é muito importante. Isso funciona em cima também com o presidente. Então ele não precisa de falar. Mas o então candidato Jair Bolsonaro, ele não abraçou o Wilson Witzel. Não, de maneira alguma. Ou seja, aquele feeling político, e como envolvia também aquela equação, o pastor Everaldo, ele sentiu que ali tinha problemas, né? Na realidade, o presidente ele optou, naquele momento, em neutralidade, não apoiar nenhum candidato ao governo, até por conta de uma estratégia política. Então, ele foi muito transparente nesse aspecto, naquele momento, em dizer que não apoiaria nenhum candidato ao governo do Estado. Já o candidato, naquele momento, ao Senado, e hoje senador Flávio Bolsonaro, ele se deixou, vamos dizer assim, numa certa oportunidade, até por estratégia do próprio candidato ao governo naquele momento, algumas agendas dele serem uma agenda em comum acordo. Então ele permitiu que isso acontecesse, até porque, de novo, aquele candidato ao governo do Estado era, naquele momento, o sonho de consumo, que era o sonho de mudança. O Estado que vinha passando por alguns problemas tristes que impactaram diretamente na população, e isso fez com que a gente acreditasse naquela mudança. Você foi o primeiro maqueteiro do Bolsonaro, porque ninguém falava em Bolsonaro, todo mundo achava uma piada Bolsonaro ser candidato à presidência da República. Você começou a acompanhá-lo em algumas viagens, vendo aquelas movimentações em aeroporto, e você também teve a ideia de lançar um livro que exorcizava muitas das críticas e muitas das mentiras que tentavam grudar no Bolsonaro. Queria que você falasse sobre isso. O que você percebeu ali? Você percebeu que ali você tinha realmente um grande líder nacional e que aquele projeto ia dar certo? Então, exatamente. Primeiro, eu gosto só de dizer que eu sempre fui um grande voluntário. O presidente hoje tem vários voluntários espalhados pelo Brasil. É mais do que carregar placas, é carregar pianos, porque ele tem quem sabe tocar e ele é um maestro nato. Então, na época você tinha a sua agência de propaganda, com agência exitosa, você tem clientes importantes no mercado publicitário, e você colocou aquela estrutura a um candidato que ninguém levava a sério na época, né? Então, mais uma vez, a passagem de um amante do estado do Rio de Janeiro e amante do Brasil. Hoje, senador Flávio Bolsonaro, num belo dia, chega e fala: olha, a gente tem um projeto de eleição de um presidente da República e de um projeto de eleição de um senador, de vários deputados para ajudar este momento de mudança. E a partir dali, em 2017, a gente começa a fazer algumas agendas, a viajar ao Brasil, a São Paulo, fomos a Gramado, Minas Gerais, Belém, a gente rodar o Brasil. E tudo com verba do gabinete, verba... Não estou falando ele como deputado, mas sem nenhum tipo de... Ele falou verba de gabinete, totalmente verba do gabinete da estrutura dele. Custeado por ele. E todos aqueles amantes da mudança, acreditando de forma voluntária. Então eu viajava por conta própria, por acreditar como acredito até hoje. Então ele, eu tenho certeza absoluta, ele que hoje é o presidente, então o nosso presidente Bolsonaro, chega no momento em que a população clama por mudança. E nesta mudança, num ato democrático, foi eleito com a maioria dos votos. A gente que vem do mundo do futebol, Magna Vita, isso é muito importante, eu levo tudo para a minha vida, tudo aquilo que eu vivenciei, que aprendi no futebol, a gente tem que saber ganhar, perder. E com a derrota, aprender a valorizar a vitória. E é isso que a gente busca dentro da democracia também, respeitar a vitória dos outros. Respeitando a vitória, você construir aquilo em que você um dia perdeu, um dia a sua vitória.
Então, assim, o presidente, ele sempre passou, desde quando ele era candidato, a sua intenção de mudança. É natural que eu tenho certeza absoluta que ele gostaria que o Brasil tivesse numa situação muito melhor. Mas você levou, já depois da máquina rodar, Bolsonaro já eleito presidente, você já como ex-secretário do Witzel, você levou a aproximação e foi o elo de ligação do governo Marcelo Crivella com o governo federal. Tanto que você assumiu a CEOP, que é uma secretaria importantíssima na estrutura do município, e foi trabalhar com o Crivella. Como é que agora você reedita isso sendo o secretário do Flávio Bolsonaro, do grupo da família Bolsonaro, dentro do Estado? Como é que é ser esse elo entre Brasília e o município e Brasília e o governo do Estado do Rio hoje? Então, primeiro, como você falou anteriormente, eu sou gestor de formação. Então, a minha qualificação profissional me contempla tal. Por eu ter esta oportunidade de poder fazer a coisa acontecer de maneira segura, respeitando o erário público, é natural que quando vai aparecendo as oportunidades, né, como apareceu, e naquele momento era um momento muito estratégico. De um lado a gente tinha um candidato que tinha uma imagem ao lado do Lula. Do outro lado a gente tinha uma outra candidata que tinha a imagem ao lado do Ciro. Então a gente precisava de um candidato que associasse, que tivesse a imagem. E imagina você ir para um segundo turno, um candidato com a marca do Lula e uma candidata com a marca do Ciro. Como é que fica a imagem do presidente? Então, isso estrategicamente era uma maneira... Isso no Estado, né? Não, isso na prefeitura, no momento que teve o Crivella. Exatamente. Tanto que quando ele vai para o segundo turno, vai um candidato que naquele momento tinha uma marca acompanhando ele, uma marca de esquerda, e ficou no segundo turno um candidato com uma marca de direita. Então a coisa ficou muito polarizada por conta disso. Quando acaba o prazo de validade da gestão do então anterior prefeito Marcelo Crivella e começa uma nova era, surgiu naturalmente uma oportunidade no atual governo, governo também de transição. Então o governador Cláudio Castro, que antes era um vice, ele tem a oportunidade de assumir o mandato, e aí é natural que surgem as composições estratégica e política. E aí quando surge essa oportunidade, e aí eu fui indicado para exercer a função de secretário de Esporte, Lazer, hoje é Ilazer, secretário de Esporte e Lazer. É natural que a gente já entra com aceleração máxima para fazer as coisas acontecer. Até porque o estado do Rio de Janeiro tem muito a entregar de esporte e viveu algum tempo parado, até por conta da pandemia também. Eu queria que você falasse agora sobre, voltando à questão esportiva, é verdade que esporte pode eliminar a violência? Totalmente. É o pilar número 1 do término de qualquer ato de violência. A partir do momento em que você dedica uma parte do seu tempo ao esporte, primeiro que você mexe diretamente com a saúde. Isso é bom para a sua saúde. Segundo, que você ocupa o seu tempo... Ou seja, na saúde você economiza na rede pública. Diretamente na rede pública. Então, gera economia substanciosa porque menos internação, menos problemas, reduz o impacto na rede pública. Totalmente. Além disso, você consegue fazer também no esporte, né? Ou seja, o fomento do turismo desportivo. Se você parar para analisar, o estado do Rio de Janeiro ganha pela segunda vez o maior prêmio da América do Sul do turismo desportivo. Isso por conta do que a gente tem dentro do estado do Rio de Janeiro. E a questão também do legado olímpico, né? Porque o legado olímpico trouxe um nível de investimento ao esporte que dificilmente vai se repetir nas próximas décadas. Né? Também. E aí quando você pega, aplica isso, por exemplo, na formação, você pega o garoto, a criança, o jovem, e você começa a cuidar do esporte, é natural que ele pega o tempo dele e ele vai se dedicando automaticamente na construção, no progresso dele. E ele passa a ter exemplos, né? Aquela verdadeira máxima. Esporte e disciplina muda a vida da pessoa. Completamente, né? Totalmente. Isso a gente vê ao longo... eu tenho 12 anos, Magnavita. Eu fui árbitro de futebol, cheguei ao quadro da FIFA, eu vivi... Sua mãe foi muito xingada, não?
Totalmente, tadinha. Minha mãe, eu tive que constituir duas, né? Uma para ficar em casa e outra para carregar para o campo. Mas assim, ela sempre entendeu porque aquilo ali, de fato, mudou muito a minha vida. Eu, um garoto pobre, que nasci na roça, fui criado na roça, fui verdureiro, trabalhei em feira. Vendeu ovo? Vendi ovo, matei galinha. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado. E esse núcleo de amizade histórica sua? Você é muito amigo do Coronel Leandro e muito amigo do Marco Aurélio Paes, que é teu subsecretário, amigo de adolescência dele. De adolescência. Graças a Deus a vida me proporcionou isso. Eu tenho grandes amigos, não só ele. Eu tenho vários amigos. Como é que esse núcleo de adolescência, como é que surge? Você conheceu o Leandro como? Esporte, futebol, torcida. Então a gente querer sempre o melhor. O esporte ele promove isso. Marco Aurélio Paes. Marco Aurélio é uma criação de... A minha esposa e a esposa dele é como se fossem irmãs. Então vem de muitos e muitos anos. Então quando eu conheci hoje a minha esposa, que eu estou com ela há mais de 20 anos, ela... Dá o nome dela, ué. A Viviane. Ela é... Porque é tua sócia, né? Ela toca a tua empresa. É ela hoje. quem toca a empresa hoje por conta da minha atribuição pública. Eu não posso estar lá. Então é ela quem toca, ela e meu filho. Meu filho hoje está lá, graças a Deus, com 23 anos de idade, tocando. E minha filha, com 17 anos agora, também toca. Então, além deles... eu tenho a minha cunhada, que é administradora, eu tenho minha outra cunhada, que é contadora, então toda a família hoje contempla lá a empresa, que graças a Deus já tem aí alguns anos de mercado. Gutenberg, eu vou pedir um intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com o programa Magna Vita pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã. Voltamos daqui a pouco. E voltamos com o programa Magna Vida, conversando com o Gutenberg Fonseca, o secretário de Esportes e Lazer do Estado do Rio de Janeiro. Gutenberg, agora vamos voltar à questão do esporte como questão de inclusão. Então o esporte mudou a sua vida? Completamente. Então você é um caso vivo de que o esporte... Eu sou um caso vivo de esporte. Mudou completamente. Eu sempre busquei trabalhar para pagar o meu estudo, né? Então eu sempre estudei, eu nunca quis depender dos meus pais, né? Não porque ele não queria, mas é porque eu não achava justo. Eu queria trabalhar, eu queria lutar, eu queria buscar. E aí eu fui estudando, fui me formando. E aí um belo dia eu fiz o curso da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, isso no ano de 2000, e a partir daí eu fui me dedicando ao esporte. O esporte foi abrindo primeiro portas, né? O esporte vai fazendo isso. Que grandes lições de vida você tirou como juiz de futebol? Porque quem é juiz de futebol acaba sendo juiz de futebol a vida inteira. Porque você acaba primeiro desenvolvendo um olhar diferenciado. Você tem que ter autoridade. Quais das matrizes de um juiz de futebol você traz para a sua vida e para a sua vida como gestor público? Primeiro, respeitar sempre o adversário. O futebol ele nos educa assim, né? O esporte nos educa assim. Você nunca pode subestimar o seu adversário. Segundo, sempre respeitar a vitória do próximo. A derrota de hoje não significa que será uma derrota eterna. A derrota de hoje ela serve como combustível para que sua vitória seja louvada. Então eu trago do futebol isso. Por isso, eu sei respeitar o espaço de cada um. Por isso é que muitas das vezes eu prefiro agir no planejamento. Ou seja, a maioria das vezes, 99% da minha vida, eu faço toda ela planejada. Porque a gente tem que respeitar sempre o espaço dos outros. E hoje o que a gente vê nesse cenário da política de guerra de narrativa é muito ruim. Só quem perde com isso é a população. Então o tempo que você para ficar criando guerras de narrativa, né, a gente vê agora... Ou seja, você aprende como árbitro que fato é fato. Quer fato dizer, é fato. Deu o tropeção, derrubou o adversário, cartão vermelho. Já deu muito cartão vermelho na sua vida? Não? Muito, alguns. Dei alguns. Amarelo também. Avisei sempre com o amarelo que o vermelho era o próximo. Mas é sempre merecedor. Como comentarista, o que você tem comentado já de arbitragem, né? Nos jogos da Record. Como é que você vê a Record entrando nessa área do futebol e bateram recordes com relação a isso, né? A Record foi uma grande oportunidade. Eu recebi a oportunidade isso já no ano passado. Fiz um contrato com eles, contrato duradouro, e a estrutura é uma estrutura maravilhosa, e o ambiente é um ambiente muito familiar. É muito bom estar ali. Mas o Fabiano, que é o presidente da Record Rio, ele traz
essa pegada muito, né? O olhar dele é altamente técnico, é uma coisa impressionante. Todos que têm a oportunidade de ter algum tempo de sua vida ao lado dele para assistir ele falando, você fica hipnotizado porque é só ensinamentos. Ele é muito, muito experiente, ele é muito técnico. E ele foi quem viu o futebol neste momento e entrou com um projeto de futebol, submeteu a toda a executiva da diretoria da televisão, e foi quando eles entenderam o movimento, que foi um movimento naquele momento muito arriscado, e deu certo. Mas por quê? Porque é exatamente isso que eu falei anteriormente. Ele também é uma pessoa que faz tudo planejada. Então não tem como dar errado quando você mensura o impacto daquilo que pode não dar certo. E ele passa a vida inteira fazendo isso também. E foi o que ele fez com o Campeonato Carioca. Por isso que o Campeonato Carioca, ele quando chega na Record, a federação passa para a TV Record, ela aceita o contrato com a TV Record, ele começa a fazer um investimento gradativo. E o que acontece? Agora, por exemplo, para 2022, ele já tem algumas propostas de crescimento do campeonato em si. Então você pode ter certeza que 2022 o campeonato vai surpreender por conta do investimento da TV Record, que já planeja um investimento de mais 2, 3, 4 anos gradativamente. Ou seja, há uma retroalimentação nesse processo. Totalmente. Com relação. Eu gostaria de voltar a falar de política, que é a sua praia, onde você gosta. Eu gosto. Gosta. Patriotas. O que aconteceu com o Patriota? Porque você botou o Jair a bordo desse barco, levou o Flávio para a bordo do Patriotas, o Edilson estava com o partido da mão e, de repente, isso foi para o limbo jurídico. O Patriota nasceu em 2017, quando então a gente buscava um partido para com que o presidente viesse candidato e tivesse um partido que ele estava de saída do PSC. Então, nesse momento... E saindo atirando, porque ele foi o primeiro a denunciar de forma pesada as atuações do pastor Everaldo Pereira como dirigente partidário. A gente tem vídeos aí do presidente esbravejando a condução do PSC. Aí ele procura uma legenda. Aí o Adilson tinha um partido e ele adapta até o nome para poder receber o presidente. O nome do Patriota foi pensado para ser a legenda do Bolsonaro, não? Resumidamente, o presidente, quando ele sai do PSC, ele sai porque não foi cumprido aquilo que foi acordado com ele. Então, ele sempre deixou isso muito bem claro. E ele estava sendo usado também. Houve um acordo, uma palavra com ele e não aconteceu. Então, precisava de um partido. E aí era o PEN, Partido Ecológico Nacional, que era o do Adilson Barroso, que naquele momento a gente fez uma enquete nas redes sociais, a gente fez a logo do partido, Patriota, a logo. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu desenvolvi a logo do partido. A gente alterou o estatuto, tudo isso para recepcionar o presidente. Quis ele, naquele momento, até por uma decisão estratégica, de não ir para o Patriota. Bem, depois de passado, de esgotado tudo isso, ele se elegeu pelo PSL. Ele vai para o PSL, o Bebiano é quem faz a ponte e aborta a ida dele para o Patriota. Exatamente. Que era um partido onde ele não teria tido nenhum dos problemas que teve depois, né? E aí ele teve alguns problemas no PSL, que ele não ficou confortável em permanecer, resolveu sair e ficou sem partido. Quando foi agora, existia algumas possibilidades partidárias, existiam alguns convites. Só que ele queria duas coisas: segurança política e jurídica. E o Patriota, ele está com uma guerra interna do presidente Adilson Barroso com o vice-presidente, que é o Ovasco. Então o presidente sempre deixou muito bem claro: eu não quero ir para partido nenhum que eu vá... Que tem um conflito. Que vai ter conflito e que eu vou ser alguma espécie de desagregador, de maneira alguma. Eu quero ir para continuar na construção de um país. Ele escolhe o Partido Liberal. E aí escolheu, dentre diversos... Mas o Adilson vai retomar o partido, não? O Adilson luta na justiça para provar o que vale, o que consta no estatuto, né? Então, ele luta o tempo todo. Eu tive a oportunidade de estar com o Admar Gonzaga, com o ex-ministro, né? Ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, e ele, com muita propriedade, falou: lamentavelmente, levaram ao erro a justiça, porque o que está escrito no estatuto é o que vale. Mas, assim, a justiça requer um pouco de tempo para poder tomar as decisões
legítimas. E aí, naquele momento, o presidente tinha que tomar uma decisão imediata. E aí optou pelo PL. E hoje ele está feliz no PL. Você também está no PL já? Não, eu ainda não estou em partido nenhum. Existe sim uma conversa muito adiantada com o PL, né? A gente vem conversando bastante. Eu tive a oportunidade nesse tempo aí de conversar com outros partidos também, mas é natural, eu não consigo entender aqueles que de fato, Magna Vita, isso é muito importante, essa sua pergunta, aqueles que de fato reconhecem no presidente Bolsonaro como seu líder. Existem uns que reconhecem levantando placas, outros levantando bandeiras e outros carregando piano. Porque o que precisa, na realidade, é que o piano seja tocado para dar conforto e segurança para que um presidente cumpra o seu papel de presidente em prol de uma nação. Onde você acha que o Bolsonaro tem errado? Ou alguém tem errado dentro do governo? Por exemplo, eu tive a oportunidade de entrevistar o André Ceciliano, que é o presidente da LERJ, certo. E André falava sobre o Tarcísio Freitas, de como ele tem jogado contra o Rio, e cita aquele caso do metrô de Belo Horizonte, que recebeu uma contrapartida do sistema ferroviário do Rio, ou seja, 300 milhões saindo do Rio para o metrô de Belo Horizonte. Você não acha que, de vez em quando, tem gente sendo mais realista do que o rei, prejudicando o Rio? Como é o caso também do Galeão, essa sandice de querer turbinar o Santos Dumont em detrimento a um aeroporto internacional, como é o que nós temos aqui. Magna Vita, é o que eu disse, o que eu aprendi e o que eu trago do futebol. Nunca subestime o seu adversário. Então, de repente, aquilo que o André, que por sinal é um excelente gestor, está ajudando muito o estado do Rio de Janeiro, ele fala do presidente, você não sabe o que o presidente faz para trazer coisas boas para o estado do Rio de Janeiro. É natural que as coisas não acontecem de noite para o dia. Não, mas ele não fala do presidente, ele está falando da questão do entorno dele, de alguns, tipo, sim, a má vontade de Paulo Guedes com a recuperação fiscal do Rio, a questão do Tarcísio, no caso do Galeão, por exemplo, desse desvio de verbas, que seriam verbas oriundas do Rio que vão para outros estados. Eu não estou me referindo à questão do presidente, que você chama sempre de Jair, pela intimidade que você tem, mas eu estou falando da questão desse entorno que tem sido muito negativo com o Rio. Sim, mas só para concluir, assim, o André, eu nunca vi o André falar mal do presidente. Nunca? Nunca vi. Pelo contrário, sempre que pode, ele sempre ainda elogia, até com uma certa restrição por conta do partido que ele está hoje. A gente costuma até brincar, dizer que ele não é, de fato, a gente fala que ele é um PT Nutella, que ele não é um PT raiz, porque assim, mas não é porque ele é muito comprometido com o Rio de Janeiro, com o estado do Rio de Janeiro. E o presidente, nesta proporção, ele é comprometido com todos os estados desta nação, do Brasil. Mas você enxerga algum erro no governo Bolsonaro? Então, o ser humano, de uma certa forma, ele erra. Qualquer ser humano erra. A gente acerta e a gente erra. Muitas das vezes eu aprendo com os meus erros, né? Errar é humano, né? Assim já diz a nossa grande máxima. Então, se eu pudesse dizer... Porque assim, todas as vezes que a gente vai a fundo e vê tudo aquilo que ele vivencia hoje, você vê o presidente nesse momento está passando mais uma vez por um problema de uma facada. Uma facada que até hoje a gente não sabe qual é a origem. Né? A sequela da... E aí como é que você pode viver dentro de um país... Aliás, o Correio da Manhã, durante o ano inteiro, publicou um selo na capa alusivo aos dias de impunidade que até hoje não acharam o autor dessa facada. Porque aquele cara sozinho, ele não ia... E aí tem coisas misteriosas, ele entra na Câmara, se registra na Câmara... Então, como é que você pode viver num país... No bastidor, como é que você... Aliás, no bastidor, qual é a leitura que você tem sobre isso? A leitura é uma leitura simples. O Brasil, ele espera uma resposta. Houve um mandante? É natural que houve. É natural. Isso aí, você vê que, inclusive, constantemente chegam ilações, vamos dizer assim, que já começa a direcionar de onde veio. Agora, como é que você pode viver num país em total manifestação de mudança, democraticamente é eleito um presidente, antes que o presidente fosse eleito, teve uma manifestação de tentativa de assassinato, e o único direito do brasileiro, do cidadão, é o direito de saber quem fez, quem foi. E, lamentavelmente, a gente vê que no próprio governo do presidente existiam pessoas ali que não permitiam que isso acontecesse. Está falando do Sérgio Moro. Que agora quer ser candidato a presidente da República. Como é que o brasileiro ele pode conviver na política... Foi um erro ter levado o Sérgio Moro para o governo? Então, naquele momento, mais uma vez,
você vê que a gente foi enganado pelo perfil. Né? Porque naquele momento era o perfil Era que mais o próprio... um juiz, né? Era mais um juiz. Foi mais um que, lamentavelmente, a gente apostou, a gente acreditou. O que você achou daquela revelação que o Bretas queria ser candidato a prefeito da cidade do Rio? O Marcelo Bretas, outro juiz que tinha pretensões políticas. Magna Vita, eu sou a favor de todo e qualquer um que queira ser candidato. É um direito legitimado pelas nossas leis, pela Constituição. Agora, é também de direito aquele que, no momento em que se candidata e ele seja eleito, democraticamente ele foi eleito pelo povo. Mais um ditado, a voz do povo é a voz de Deus. Então quem colocou ele ali foi o povo. Então isso tem que ser respeitado. Então enquanto uns param para debater e discutir, eu não perco tempo discutindo, eu perco tempo fazendo... Gutenberg, eu vou pedir uma pausa para o nosso intervalo comercial. Você, como publicitário, sabe a importância de um bom break e voltamos daqui a pouco para finalizar a entrevista com Gutenberg Fonseca. Voltamos daqui a pouco. E voltamos com o programa Magna Vita pela sua TVC, conversando com Gutenberg Fonseca agora nesse último bloco. Gutenberg, caravana do esporte, o que é isso? É sensacional, é mais um divisor de águas no esporte. A gente, desde que assumiu, a gente vem falando de acessibilidade, de uma política de consolidação do esporte no estado do Rio de Janeiro. A gente tem que acabar, Magna Vita, com essa história e mais um exemplo do presidente Bolsonaro, o que ele vem fazendo. Enquanto uns, quando ganham a eleição, começam a cancelar trabalhos de outra gestão para fazer uma nova gestão e muitas das vezes não tem tempo de terminar, o que ele faz? Ele vai terminando aquilo que deixaram para trás. Isso é verdade. Isso é comprometimento com aquilo que é do povo. Primeiro, foi esse grande mutirão do primeiro governo de acabar o que estava em andamento. Exatamente. Seja do PT, seja lá de quem for. É do povo. Hoje você vê que tem grandes administradores, grandes gestores na equipe do presidente Bolsonaro que, inclusive, trabalharam no governo anterior, mas que são bons. Mas a inflação, são técnicos. Me fala da questão inflacionária. Você vai ao supermercado hoje e quem é assalariado, a culpa não é do supermercado, não. A culpa é da cadeia produtiva, do transporte, porque o frete fica mais caro, enfim. Nós estamos vivendo uma espiral inflacionária que começa a preocupar. Já tem gente fazendo compra do mês para se defender da questão da flutuação de preço. E tem gente também, quando vai abastecer, se tiver dinheiro, que também é algo que está subindo, tem que encher o tanque. Você acha que a economia pode criar problemas para Bolsonaro no processo da reeleição? Magna Vita, pelo contrário, eu não sei se a população ela suportaria mais uma gestão como foi a gestão anterior. Uma gestão de incerteza. Uma gestão, vou te dar um exemplo, as nossas... Você sabe que a gente tem muitas afinidades ideológicas, mas a questão da inclusão social, da ascensão de uma classe média, de uma classe baixa com poder aquisitivo é uma realidade. Sim. As pessoas tinham dinheiro para comprar um carro, tinham dinheiro para comprar uma geladeira, as pessoas tinham dinheiro para comprar um frango, botar na mesa. Hoje em dia, por exemplo, o item carne, por conta até de Argentina, de variação de câmbio, tudo isso, hoje é impossível você colocar carne na mesa, entendeu? Então, você não acha que isso pode... Você como marqueteiro, vamos analisar friamente. A situação econômica hoje, do jeito que está, você acha que tem condições de não afetar um processo de eleição? Magna Vita, imagina você assumir um jornal com débito, um jornal com expectativa de quebra. E no momento que você assume, você recebe de presente ainda uma pandemia. A expectativa total é de quebrar naquele momento. E o país vem mostrando um quadro completamente diferente, inclusive a projeção de crescimento. A projeção de crescimento. E isso quem fala é o mercado. Se você escutar... Sim, mas nós estamos falando de comida no povo, comida na mesa. Nós estamos falando de feijão, nós estamos falando de carne. O povo comia carne e o povo não consegue mais comprar carne. Você está falando... Eu estou falando isso porque esse negócio do posto Ipiranga, entendeu? E o posto Ipiranga, para quem frequenta... Eu adoro a gasolina de Ipiranga, tem até uma gasolina que tem mais octanagem, tudo isso.
Você vai no posto Ipiranga hoje, você toma um susto quando você corta combustível. E nós tivemos aí uma Petrobras que se preocupava muito com o sócio, com os acionistas, e muito pouco com a cadeia produtiva. E nós somos grandes produtores de petróleo, porque, na minha concepção, se a gente tem uma produção em alta escala de petróleo, produzimos em real, não há sentido a gente dolarizar e toda semana ter um aumento. No ano passado foram 40% de aumento. E isso vai ser usado em campanha. Como é que você vê isso? Da seguinte maneira, ou você faz uma política técnica, ou você vai fazer uma política de politicagem que não contempla com o governo Bolsonaro. Mas tem como fazer política técnica sem defender o povo? Naturalmente que sim. Você defende o povo a partir do momento em que você, primeiro, age com responsabilidade com o erário público. Esse é o primeiro papel do governo Bolsonaro. Isso é fato. Corrupção. A gente não fala mais de corrupção. Nós estamos aqui falando no Correio da Manhã. Você sabe que outro dia eu escrevi um editorial falando que esse processo de sucessão vai ser fratricida, vai ser muita artilharia, muita destruição de reputação. E quando começarem a bater no Lula por conta dos escândalos de Petrobras, do PT, tudo isso, vão estar indiretamente fomentando o Bolsonaro, porque não há um grande escândalo de corrupção nesses últimos 4 anos. Bem diferente das manchetes policiais e bem diferente, diga-se de passagem, do governo Temer. Ali você teve uma quadrilha tomando conta do Brasil. Eduardo Cunha, que está aí dando entrevista para cima e para baixo, está aí. Outro dia eu estava no Village Mall, estava aí lá, lindo, leve, solto, no Village Mall. Você tem aí os grandes escândalos que ocorreram com relação a Wesley Batista, JBL, sendo gravando o Temer. Esse tipo de cenário, a gente não lembra que tem há 3, 4 anos que a gente não vê um escândalo. E isso é um grande ativo, mas eu não estou colocando a questão da moralidade, eu estou colocando a questão da imoralidade econômica, porque eu acho que a equipe econômica do presidente vive no mundo da lua. Eles não têm uma percepção que a população está passando fome, que está impossível você encher o tanque do carro. Então esse tipo de contraponto não é ser populista, é aquela frase célebre do Betinho: quem tem fome não pode esperar, tem pressa, entendeu? Então eu acho que tem que ter algum mecanismo, e aí eu pergunto a você que conhece os bastidores, que possam turbinar e amenizar essa percepção. Você acha que o crescimento econômico é que vai resolver isso? Magravita, eu tenho total convicção que o ano de 2022 é o ano da economia. Eu não tenho dúvida disso. Lamentavelmente triste, apesar de alguns, por problema com guerras de narrativa, dizem que o presidente é contra a vacina. Ora bolas, o governo federal foi quem comprou a vacina. Isso é editorial do Correio da Manhã. É? Aliás, então, foi o único jornal que botou em manchete quem pagou a vacina. Todo mundo esquece isso. E aí o Eduardo Paes faz uma festa com esse negócio da vacina. O próprio governador Cláudio Castro, aliás, eu até cito o ex-secretário de Saúde que faleceu, que foi uma grande vítima, um grande herói dessa questão da vacina. Mas quem pagou foi o governo federal. Sempre. Aí Exatamente. o Gaiato falou, mas quem pagou foi a gente, porque é imposto. Mas imposto é o imposto que pagava, que ia para o Odebrecht, é o imposto que pagava e ia para os cofres do PT. Então, houve uma moralidade, né, nessa questão. Quer dizer, totalmente. Questão da vacina é o presidente, assim embaixo. Magnavita, olha só, ele não é contra... Ele é contra a você obrigar a população a fazer aquilo que ela não quer. A população, ela tem o livre-arbítrio de escolher aquilo que ela quer para ela. Então ele é a favor, ele é defensor disso. Então, com relação à vacina, vacina quem quiser. É um problema de cada um. Vai vacinar filho, é responsabilidade dos pais. Essa é uma coisa que a gente precisa separar. Lamentavelmente, vivemos numa guerra de narrativas. Agora mesmo o presidente, mais uma vez, passa por um problema de saúde por conta daquela história da facada, e ainda tem pessoas que brincam com isso. Você jamais vai ver o presidente brincando com a saúde de alguém. Ele respeita todo mundo de igual. Outra coisa, na campanha, o presidente sempre falou em unir a população. Não parte dele essa desunião. Quem não quer essa união não é o presidente, não é a direita.
E aí é natural, você não vai ficar jamais sentado apanhando e você não vai se revidar, você não vai falar, pelo menos para colocar aquele outro No lugar. balanço que nós fizemos com relação a 2021, eu coloquei que o STF tinha sido e é efetivamente o co-governo, eles adoraram governar. Não tem nada a ver um presidente da STF se envolver em pedágio da linha amarela. Não tem esse tipo de aberração jurídica de você permitir que a Suprema Corte Constitucional entre nesse varejinho o oportunismo político, isso é terrível. Agora você vê uma coisa mais séria ainda, que é a questão desse negócio do certificado de vacinação. Isso é um absurdo. Todo mundo agora, passaporte de vacinação. E absurdo. Certificado de vacinação, que o Correio da Manhã colocou com maior destaque, certificado de vacinação que não dá direito a você não pegar o vírus novamente. Ou seja, o governador teve 3 vacinas, está infectado. Se não fosse o alerta do Nelson Rocha, ele ia estar transmitindo para todo mundo. Aí você exige um papelzinho, que é um certificado de vacinação, e que não vale nada. Porque o que nós devíamos ter era teste. Investir em testagem. E isso das escolas, a testagem, porque o governo tem investido tão pouco em testagem. Magna Vita, você sabe que eu fui o primeiro gestor do gabinete de crise da pandemia no Brasil. Quando a pandemia Aliás, chega... você inventou o Rio Centro que montaram assim. Exatamente. Eu queria até que você falasse sobre isso. E mais do que isso, nós também fizemos o primeiro hospital de campanha do Brasil. 500 leitos no Rio Centro. E deixa eu confidenciar um negócio a você, para você ver a participação do presidente Bolsonaro. Naquele momento em que a gente não sabia o tamanho do monstro, a gente não sabia, ele não tem cor, não tem partido, não tem sexo, mas tem o mesmo interesse, a vida da população. E aí, naquele momento, a gente preocupado, porque assim, o que a gente via na Itália, que é bem menor do que o Brasil, a gente achava que quando fosse chegar aqui no Brasil... Chegasse na Rocinha ia ser já era. Não ia poder nem recolher a corpos. primeira orientação que a gente recebe é ir conversar com o comandante do Comando Militar do Leste para ver a disponibilidade de um hospital de campanha. Olha a participação desde o início do presidente Bolsonaro, para a gente tomar as medidas cabíveis de proteção, uma vez tendo oportunidade. E quando eu estive lá, foi o general Arruda, o general me deixou bem claro, Gutenberg, eu não posso ceder o hospital de campanha agora, porque a gente não sabe o que vai acontecer no país. E se, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente conseguir controlar e no Mato Grosso do Sul for pior, a gente vai ter que mandar para lá. Então, assim, não funciona assim. Foi quando a gente volta para dentro do gabinete de crise e toma a decisão de construir no Rio Centro. Então, assim, agora, não sei se você lembra que naquele momento nós tínhamos um ministro da Saúde. E que o ministro disse o seguinte, olha, só vai para o hospital quando tiver com falta de ar. Você vai falar do tempo, você vai perder tempo. Com falta... Você vai perder tempo aqui no programa para falar do temporão? Ou vai não... perder tempo para falar... De qual ministro está falando? Do Mandetta. Do Mandetta? O Mandetta disse... Você vai perder tempo para falar de um oportunista. Não, exatamente. O ministro que estava casado com um secretário bandido aqui do Rio de Janeiro, que colocou a OAS de São Paulo para construir os hospitais, que foi fechado no gabinete dele, que todo mundo cala a boca, que o cunhado e a filha dele eram funcionários aqui do gabinete do Witzel. Você vai falar do Mandetta aqui no programa? É porque, lamentavelmente, muita gente morreu. Sim, e aí, mas muita gente morreu. Nessa guerra de narrativa... Muita gente morreu, mas se esquece de uma coisa fundamental. Se esquece exatamente desses bandidos oportunistas, como o Henrique Mandetta, que incentivou a mulher do Sérgio Moro a abrir uma fundação que precisa ser investigada, correto? E aí você vê alguns políticos que não têm currículo, têm folha corrida, como o nosso Renan Calheiros, ou aquele picareta lá que é picareta, aquele do Aziz. O Maziz, com a mulher, fruto de operações, tudo isso, fazendo a política da criminalização e a política que eu chamo abutre, de estar em cima da carniça daquelas pessoas que morreram. E você tem uma CPI dessa com a mídia toda endeusando Renan Calheiros como se fosse o grande vestal da moralidade. Então é um absurdo. Verdade. A CPI, o que você achou da CPI do Senado? Existiu CPI do Senado? Uma grande CPI circense, né? Foi um grande circo. Fizeram, tentaram, buscaram o tempo todo, tentaram. O próprio ex-governador foi para lá, né? Aproveitou aquele
aqueles minutinhos de possibilidade de fama, né? Mas a gente já sabia desde o início, sabe por quê? Isso é uma outra frase do presidente. Quem não deve, não tem que se O que preocupar. aconteceu com a CPI? Aquele circo global, midiático, televisão, Só gastou dinheiro público. 40 minutos de Jornal Nacional. Resultou o quê? Gastou Agora dinheiro me público. pergunta, vamos raciocinar junto que conhece. Consórcio Nordeste. 9 governadores do Nordeste se reúnem, contratam uma empresa que trabalhava com produtos ligados à maconha, nada contra a maconha, Sim. faz produtos da caniba. Contratam uma empresa que tinha capital social de R$100 mil. E essa empresa faz a primeira importação de 48 milhões de respiradores fantasmas. 150 mil cada respirador. Cada estado do Nordeste exporta 4 milhões. Eles depositaram o dinheiro num dia, a nota fiscal foi emitida no dia seguinte, contrariando qualquer norma. E essa CPI tinha quem? O filho do Renan Calheiros. Você não... O que aconteceu com o consórcio Nordeste? A CPI resolveu investigar o consórcio Nordeste? O interesse deles não era esse. O interesse deles era exatamente fazer um grande palanque político. E, lamentavelmente, virou-se contra eles. Porque, assim, Magna Vita, a gente vive um momento maravilhoso que a gente tem que muito agradecer. Você também, que leva a informação para o eleitor. É isso que eles ainda não pararam para analisar. O momento da comunicação é um momento de comunicação dinâmica. O eleitor, ele hoje busca a verdade. Então, eles ainda não se atentaram a isso. Eles brincam tentando enganar a população. Só que a informação chega. E aí, quando a população vai fazer, como a gente disse, você antes estava falando da economia, quando a gente vai fazer um comparativo daquilo que aconteceu na gestão passada com aquilo que está acontecendo nesta gestão, ainda no momento de uma pandemia jamais vista, é natural que a população ela vai analisar. Agora fica, lamentavelmente, muita gente tacando pedra de um lado, tacando pedra de outro, e o momento não é para esse. Agora, me preocupa muito a forma que o governo se comunica. E você, para mim, como um grande marqueteiro, tinha que estar grudado em Brasília, ajudando o governo a se comunicar. Eu acho que o governo se comunica mal. Me preocupa muito a questão econômica e me preocupa muito a questão da amnésia e aquela aceitação do rouba mais faz. O Brasil corre um risco terrível com a questão do rouba mais faz. Quer aceitar quadrilha no governo, roubando, mas faz alguma coisinha para a população. Nós estamos há 3 anos e meio sem um escândalo. Não existe nada que desabone o presidente Bolsonaro e o governo Bolsonaro. E aí a gente fala aqui, você sabe que você é publicitário, o crescimento do Correio da Manhã está em fazer um contraponto, mas também está em puxar a orelha do Paulo Guedes, está em puxar a orelha do Tarcísio e, sobretudo, a independência do jornal, porque nem cadastrado da SECOM nós tivemos. Ou seja, a gente nunca recebeu um centavo de receita do governo federal. E começamos esse jornal fazendo oposição ao Witzel. Quando todo mundo endeusava o governador, a gente mostrava as coisas. Por que essa má vontade da mídia com o Bolsonaro até hoje? Foi assim na campanha, não foi? Totalmente. Ele apanhou e apanha até hoje, antes de dormir. Dormindo ele apanha, acorda apanhando. Eu, sinceramente, sou capaz de te dizer que jamais você vai ver na política mundial alguém que durma e acorde apanhando como ele apanha. Então, na campanha ele já apanhava. Ele, desde a campanha, você se recorda que ele anunciou que ele ia cortar, né, os recursos da publicidade para investir em outras áreas, na saúde, na educação e etc. e tal. E isso, lamentavelmente, incomodou alguns, né? Incomodou muito. E agora é uma opinião de gestão de cada um. Há de se respeitar ou não. Alguns... Mas o julgamento e o leitor, porque a soberania dos fatos, a história tá mostrando. Vamos pegar o exemplo daquele ciclo da CPI do Senado. Não deu nada. Exatamente. Por quê? Porque tentaram imputar crimes que nem existiram, que foi aquele caso da vacina indiana. Entendeu? Todo mundo está susceptível à abordagem desses picaretas. Imagina agora, transformar isso em negócio é outra coisa. Agora, o que eu queria, Gutenberg, no nosso final, no nosso programa está chegando numa reta, você não me respondeu. Como uma coisa é o eleitor e o telespectador
que está assistindo um telejornal e está vendo fake news no ar. E uma coisa é o mesmo eleitor chegar numa fila de compra, num posto de gasolina, ou chegar numa fila, fechar a economia e ver que o dinheiro não está dando para comprar o básico que ele tinha. Como é que vai combater isso? Magnavita, há de se entender que, primeiro, a inflação é fruto de um sistema que não começa agora. Isso é um sistema que vem ao longo dos anos. Se você parar, vou te dar um exemplo simples. Petrobras. A gente fala de combustível, fala de gás. Na gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Petrobras tinha, até hoje ela tem o seu conselho de administração. São quem de fato toma as decisões antes do presidente da Petrobras assinar. Vou te dar três que eram do conselho de administração quando o Lula era presidente. Palocci, Dirceu e Dilma. É natural que se fazia política com um equipamento que pertence à população. Hoje, se você olhar o conselho administrativo da Petrobras, são todos eles altamente técnicos. Então, o que busca se fazer hoje no governo? Primeiro, respeitar o dinheiro que é do povo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o que o governo busca é natural. Você vê o Auxílio Brasil, você vê agora o Vale Gás para quem mais precisa. O governo vem fazendo alguns trabalhos. Existem alguns planejamentos de curto... Sim, mas como comunicar isso? Não adianta você falar só aqui na TVC, no Correio da Manhã, tudo então, isso. Mas como levar isso para a população? É natural que eu acredito que agora o governo está fazendo isso, até porque, Magnavita, a gente passou num momento de pandemia cruel. Um momento que a gente teve que rever algumas coisas no poder público. O Gutenberg, a Argentina está em insolvência. Total. Venezuela está em insolvência. Total. O Chile vai entrar num parafuso assustador. Mas a questão não é essa. A questão é que nós tivemos um governo que tomou todas as... Eu critico o Paulo Guedes, mas também elogio, porque todas as medidas que o governo tomou, só para a compra de vacina, foi colocada em medida provisória 26 bilhões. 13 bilhões foi para a compra de vacina, que saiu dos cofres da União, sem nenhum registro de corrupção. Só a vacina foram 13 bilhões. Quando você coloca a ajuda, o bônus, assistência aos empresários, todas as medidas econômicas que foram tomadas, nós chegamos a 50 bilhões de recursos federais que não estavam previstos em orçamento que foram aportados. O Brasil é hoje uma excelência junto a outros países que estão sofrendo demais pela pandemia porque não tomaram essas medidas. Perfeito. Mas nós não reagimos. Como é que a gente vai defender um governo que não se defende? Magnavita, hoje a credibilidade do governo é tamanha no mundo. Hoje o empresário investe com segurança. Esse é o primeiro ponto. A gente precisava disso, de retomar a nossa credibilidade. Segunda coisa, nas gestões anteriores, você lembra, a economia era completamente maquiada. Vou te dar um exemplo, a JBS. Ela pegava empréstimos, ela pegava dinheiro público, pagando taxinha pequenininha. Gutenberg, devia estar todo mundo na cadeia. Mas então... Todo mundo devia estar preso ali. Aqui dali foi o maior saque de enriquecimento ilícito, de formação de fortuna, utilizando recursos públicos de um banco que é nosso. Exatamente. Entendeu? E aí você repara que o povo pagava duas vezes. Ele pagava o preço de uma carne, por exemplo, muito mais em conta quando ele encontrava na gôndola, mas mal sabia ele que para ela chegar àquele preço, eles estavam utilizando inclusive dinheiro que é do povo. Hoje, você tem a certeza, hoje o povo... Magnavita, eu duvido, qualquer cidadão em sã consciência hoje reconhece que, pelo menos, o erário público é todo controlado com total rigor e com segurança. Tanto que, prova disso, é o que vem acontecendo... Olha o Bolsonaro te chamando aí. Não. É o telefone, um alerta, que foi um alarme, na realidade, por conta de um remédio. Olha lá. Vamos lá. Mas eu garanto a você que hoje a população tem a certeza absoluta de que o compromisso em defender aquilo que é dela de direito, né, que é o erário público, o dinheiro público, vem sendo feito por esse governo. Se você for escalado pelo presidente para ser o candidato dele, o candidato do Flávio, para concorrer às eleições para a Câmara Federal, você vai aceitar o desafio de fazer a defesa do presidente nos palanques e lá em Brasília depois? Magnavita, eu já faço com muito orgulho, eu sou um voluntário. Mas você aceita concorrer?
Eu sou um soldado do presidente, eu sou um soldado da minha liderança, do Flávio. Você eu sou não um acha soldado... que está na hora de qualificar, melhorar mais esses sufistas que entraram na onda do bolsonarismo e que hoje traíram o presidente? Não está na hora de ter pessoas como você na Câmara Federal? A política, do modo geral, ela já vem olhando de uma certa forma para esse viés hoje. Ela busca o preparado, né? É natural de que, de novo, o presidente precisa de pessoas de confiança, né? De muita confiança, mas que tenham um preparo para com que ajude ele a resolver os problemas. Então o presidente precisa, de novo, muito mais do que carregadores de placas, do que carregadores de bandeira. O presidente precisa de carregadores de piano, porque ele tem e sabe quem toca. Porque magestria ele tem para ser o maestro. A única coisa que, para finalizar aqui, que me deixa triste é encontrar um bolsonarista arrependido. Porque, na realidade, é um cara que perdeu, vamos dizer, a conexão com a realidade. Porque o Brasil que está sendo construído é muito mais sadio. Só o elemento da corrupção, de ter sido saneada na área federal, onde você tem bilhões e bilhões, isso vai possibilitar um país melhor para as nossas gerações. Eu acho que é um grande legado e precisa de pessoas como você para defender. Gutenberg, obrigado, suas despedidas aí. Felizmente o nosso tempo aí é uma primeira entrevista, que até abril, junho, você vai poder falar outras vezes aqui. Eu que agradeço, Magnavita. A gente tem oportunidades, é essa oportunidade que eu gostaria muito de agradecer a você, porque eu sempre digo isso, a gente já teve a oportunidade de conversar, que você é extremamente cirúrgico nas suas colocações, você faz a sua análise, o seu ponto técnico em ver as coisas extremamente construtiva, e isso é muito bom, isso ajuda muito na democracia, e é isso que a gente busca. Eu espero que em 2022, mais uma vez, a população do Brasil, do estado do Rio de Janeiro, tenha consciência e valorize aquilo que é dela. O equipamento público é da população. É uma grande empresa pública que pertence à população. E para que isso dê certo e para que isso continue dando certo, ela tem que fazer a coisa certa. Portanto, esse é um ano de mudança novamente, um ano de continuidade e um ano que, sem dúvida nenhuma, vai ficar marcado na história como um ano de renascimento pós-pandemia. Eu vou terminar brincando, dizendo assim, se alguns juízes não deram certo nas urnas, quem sabe um juiz de futebol vai poder dar certo. Obrigado, Gutenberg. Chegamos ao final de mais um programa Magnavita, pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã, para todo o Brasil pelo YouTube e em Petrópolis pelo canal 16, Teresópolis, Friburgo, Paraíba do Sul, Partido Alferes, Três Rios e breve, quem sabe, em outras cidades do nosso estado de Janeiro. Chegamos ao final de mais um programa. Obrigado, Gutenberg. Obrigado.